Vamos proclamar a palavra do Senhor, como eu tenho feito em cada reunião. Eu queria te convidar a proclamar a palavra do Senhor que está em Atos, no capítulo 2. Versículo 32. A minha esposa hoje falou que de manhã estava com uma metralhadora, ela não estava conseguindo traduzir. Espero que o Gabriel consiga traduzir agora. Eu vou tentar ser mais pausado, mas não garanto não, viu, Gabriel? É Atos, capítulo 2, verso 32. Eu vou ler o verso 32, 33 e 36. E depois convido vocês a lerem junto comigo. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, temos recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Vamos juntos, versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Que alegria pronunciar essas palavras. Nosso Senhor Jesus foi morto e ressuscitou, mas foi assunto aos céus e recebeu o nome que está acima de todo nome. E Deus o fez Senhor e Cristo. E porque o Senhor se assentou no trono e foi exaltado, Ele enviou também a promessa do Pai, o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. E esse Consolador torna tudo de Jesus real para nós. É Ele que faz todas as coisas reais para cada um de nós. Somos gratos ao Senhor. Queridos, vou prosseguir um pouco naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a primeira palavra que compartilhamos, você se lembra onde estamos na hora da noite? E eu falava então de que o tempo do fim, ele vai ter simultaneamente coisas negativas e coisas também positivas. E o nosso foco deve estar naquilo que é positivo e que vem do Senhor para nós. Como o Senhor Jesus disse, nós devemos olhar para cima, olhar para o alto, exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Há muitas coisas negativas acontecendo, mas também tem coisas positivas. E nós precisamos tomar a palavra profética como uma candeia que ilumina o nosso caminho. Você e eu não temos nenhuma desculpa para não saber por onde ir, porque nos foi deixada uma candeia que é a palavra profética de Deus segundo as Escrituras. E nesse tempo do fim, com todas essas coisas, nós temos que olhar para o Senhor. E a nossa vitória está naquilo que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que no tempo desse fim, nós vamos vencer, como os nossos irmãos dizem lá que eles venceram a Satanás. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, porque não amaram as suas vidas. Também nós devemos lembrar da advertência do Senhor, que nós devemos perceber o momento que estamos vivendo, levantar as nossas cabeças e exultar, porque se aproxima a nossa redenção, e vigiar e orar. Devemos ter essa vida de oração. Nós falamos também hoje pela manhã do nosso privilégio de anelarmos a volta de Jesus.
E nesse tempo que o Senhor ainda não voltou, nós devemos viver em santo procedimento e piedade, como Pedro nos indica, aguardando, anelando, desejando e apressando a volta do Senhor. Nós falamos de algumas coisas que são resultados de estarmos anelando a volta de Jesus. Primeira coisa, para lembrar você que isso fique muito gravado como a âncora aí na sua alma: aquele que aguarda o Senhor, ele a si mesmo se purifica, diz o apóstolo João. A santidade é devida àquele que aguarda e àquele que ama o Senhor, que ama a sua volta. E aquele que ama a sua volta, Paulo está dizendo que Deus está reservando uma coroa da justiça. Há uma honra para aqueles que amam a volta de Jesus. E nós precisamos olhar para o Senhor e pedir ajuda ao Espírito Santo. Estamos qualificados ou não para sermos honrados com o Senhor, com essa honra maravilhosa da coroa da justiça? Falamos de apressar a volta do Senhor, e há algumas coisas que nós podemos fazer para apressar a volta do Senhor, para que esse dia venha. A primeira delas é a oração. Falamos aqui mostrando que Deus realiza as coisas na terra a partir da manifestação da sua vontade, através da oração dos seus filhos. E eu espero que isso tenha ficado muito claro e que estejamos animados a ter uma vida de oração nesse sentido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E este evangelho será pregado, e então, o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Isso é algo que apressa a vinda do Senhor, porque enquanto isso não acontecer, o Senhor não voltará. Então, o que nós temos que fazer? Mãos à obra. Vamos pregar o evangelho, não vamos perder isso de vista. Não vamos ficar lá no monte da transfiguração, querendo ter lá uma cabana para o Senhor, para Elias e para Moisés, e vamos ficar lá. Não, devemos ter esses momentos sim com o Senhor, mas devemos descer naquele monte, porque lá embaixo tem uma humanidade caída e perdida. Há um endemoniado que precisa ser liberto pelo Senhor. E eu e você precisamos ir com o Senhor e fazer esta obra da pregação do evangelho, de anunciar as boas novas. Queridos irmãos, se não fizermos isso, a nossa missão em grande parte está arruinada. E o terceiro ponto para apressarmos a volta do Senhor é praticarmos os atos de justiça. São as boas obras. Boas obras são importantes, só que ela vem depois da fé. A fé nos foi dada para a salvação, mas depois da fé tem que ter obras. E Deus diz a palavra que somos, Ele nos fez, somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Os atos de justiça são aqueles atos que está compondo o vestido da noiva. Diz Apocalipse: foi-lhe dado vestir-se de linho fino, e o linho fino são os atos de justiça dos santos. Você tem uma responsabilidade aí de cobrir um pedacinho do vestido da noiva. Eu e você, não é? Que Deus nos ajude. Eu quero avançar um pouco mais hoje, e eu quero falar da nossa responsabilidade até a volta do Senhor. O Senhor nos deixou responsabilidades e nós precisamos assumir essa nossa responsabilidade e avançar junto com o Senhor naquilo que Ele tem dado para cada um de nós. Paulo diz que aquilo que se requer do despenseiro, do mordomo, quando Deus nos deu responsabilidades, Ele nos deu assim como mordomos, como dispenseiros. E essa responsabilidade que o Senhor nos dá, como mordomos, a palavra de Deus diz que importa que os mordomos, que os dispenseiros sejam encontrados fiéis.
Essa é a nossa responsabilidade. E eu quero usar como ilustração dessa verdade as parábolas do Senhor, algumas parábolas que Ele contou. E eu vou estar passando por elas, eu não quero entrar nos detalhes, mas eu gostaria de enfatizar algumas verdades nessas parábolas. A primeira delas é a parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos. Está em Mateus capítulo 25, do versículo 14 a 30. É uma parábola com um texto longo, mas deixe-me sumarizar para você, deixe-me sintetizar. Havia um senhor, e ele tinha ali seus servos, e ele saiu, e ele deixou com seus servos, com 3 servos, talentos. A um ele deixou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E diz lá na parábola que ele deixou esses talentos a cada um segundo a sua capacidade. Vocês que já têm ouvido bastante a palavra do Senhor, sabem muito bem o que significa essa parábola. Esse Senhor representa o Senhor Jesus, e os servos representam cada um de nós. Essa parábola, naturalmente, você já sabe, se não sabe, assuma isso como verdade, depois medita. Ela não está falando da nossa salvação eterna, mas está falando do nosso serviço, da nossa mordomia e daquilo que nós precisamos fazer enquanto o Senhor não volta. Ele nos deixou algumas responsabilidades, Ele então confiou talentos. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo 16, o que recebera 5 talentos, preste bem atenção nessa expressão, saiu imediatamente a negociar. E ganhou outros 5, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Queridos irmãos, aqui está o exemplo para nós, de um mordomo fiel. Ele recebeu a incumbência do seu senhor e ele faz o quê? Ele sai imediatamente para negociar aqueles talentos. Eu gosto dessa palavra. Há um senso de urgência aqui nesse servo. Queridos irmãos, nós vivemos no último tempo. Paulo está dizendo, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus, por isso procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E nesse tempo do fim, queridos, pouco tempo resta. Ainda que o Senhor possa demorar algumas gerações para vir, mas a sua vida passa muito rápido. Esse tempo que o Senhor está te dando e dando a mim, há uma responsabilidade que o Senhor nos deixou. E o Senhor colocou talentos nas nossas mãos. Esses talentos representam dons que Deus nos deu, representam habilidades que Deus nos deu, representam aquele serviço que Ele colocou nas suas mãos. E esse servo aqui, que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, eles saíram imediatamente a negociar e ganharam outros. Mas o terceiro servo, diz aqui, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Há uma expressão maravilhosa do Senhor desse servo aqui, e que será a expressão do Senhor Jesus para muitos dos seus servos no tribunal de Cristo, quando Jesus voltar. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Não é servo bom e cheio de sucesso, cheio de reconhecimento, não. Mas muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Queridos irmãos, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, que o Senhor colocou como dons, habilidades, serviços,
por maior que seja aos olhos dos homens, comparado àquilo que o Senhor tem reservado para nós, é pequeno. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, não deve ser esse o nosso desejo, de ouvir isso do Senhor? Mas nós precisamos tomar a atitude desse servo. Ele ouviu isso por quê? Porque ele saiu, diz aqui a palavra, saiu imediatamente a negociar. Havia um senso de urgência, não havia preguiça, não havia desleixo, mas ele foi em frente. Queridos irmãos, o que Deus tem colocado nas suas mãos? Não despreze os pequenos começos. Às vezes você, mas isso aqui é tão pouco. Não, seja o que for que Deus colocou nas suas mãos. Qual o dom, qual a habilidade, qual é o serviço para o seu reino? Caminhe nessa direção, seja fiel. E à medida que você crescer, Deus vai acrescentando mais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso já acontece aqui agora, não só lá no tribunal de Cristo. Aqueles irmãos que são fiéis naquilo que Deus confiou, Deus confia mais. Os diáconos, por exemplo, diz a palavra, aqueles que desempenham bem o seu serviço, o que vai acontecer com eles? Preeminência e o que mais? Intrepidez na fé, aleluia, porque foram fiéis. Queridos, já agora começa a ser multiplicado, mas não se compara naquele dia com a glória que há de ser revelada nessas coisas. Servo bom e fiel. Agora há um servo aqui que ele pegou o talento dele e diz que ele escondeu o talento dele. O que recebeu 5 e 2, a história foi a mesma, né? Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Esse servo, ele tinha uma visão muito ruim do seu Senhor. A visão que ele tinha daquele Senhor era péssima. Meus queridos irmãos, há poucos dias eu estava falando sobre oração, e muitas vezes eu estava dizendo que a oração, nós não recebemos as respostas do Senhor, porque a forma que nós vamos ao Senhor, a nossa visão de Deus é muito ruim. Nós não temos a visão correta do nosso Pai Celestial. A visão que nós deveríamos ter do nosso Pai Celestial quando vamos em oração é aquela do filho pródigo, o pai do filho pródigo. O filho pródigo fez tantas coisas terríveis, mas ele se arrependeu, e quando se arrependeu ele voltou. Mas quando ele voltou, o seu pai olhou para ele, vendo de longe o que o seu pai fez, saiu correndo e disparada para encontrá-lo, abraçou, beijou, deu roupa nova, anel no dedo, sandálias no pé, fez uma festa. Esse é o nosso Pai Celestial, irmãos. Mas às vezes a nossa visão é tão distorcida do nosso Deus, é tão distorcida do nosso Senhor. E esse servo aqui, ele tinha uma visão péssima do seu Senhor. E por causa dessa visão ele agiu mal. Queridos irmãos, o que Deus colocou nas suas mãos, Ele espera que você faça o melhor. Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Ele deixou os talentos nas suas mãos, mas Ele não colocou nada além da sua capacidade. Mas mais do que isso, esse Senhor que deixou as coisas nas suas mãos para você fazer, Ele enviou o Espírito Santo, que é o seu ajudador, que te ajuda nas suas fraquezas. Tenha isso em mente. Não tenha uma mente distorcida, uma visão diferente disso. Esse servo tinha uma visão totalmente diferente dessa realidade que estamos falando.
sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A visão era errada, e ele fez muito mal. Tive medo, tive receio. Muitos de nós estão assim. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Guarde bem isso que eu vou falar, por favor. O medo não é a porção dos filhos de Deus. O medo não é a porção dos filhos de Deus. O medo é uma das grandes armas de Satanás para imobilizar você, em todos os sentidos. Paulo vai advertir o seu filho na fé, Timóteo. Ele fala que Deus não nos deu, Timóteo, espírito de medo, mas de poder, ousadia, amor e moderação. O medo levou a que ele enterrasse o talento dele. Muitos irmãos na igreja têm recebido talentos, capacidades, serviços, mas têm parado, têm enterrado o seu talento. Eu queria te pedir hoje, te dizer: olha, desperta, meu irmão, se está enterrado, vamos desenterrar isso agora, antes que é tempo, e vá multiplicar, vá ganhar outro talento. O problema não é com os irmãos que têm 5 e 2 talentos, não, o problema geralmente é conosco, que temos um talento. Quem tem um talento corre mais risco. Eu não tenho, só tenho. É você então que está correndo risco. Preste atenção. Peço ao Senhor para te ajudar aí. Muitos irmãos, com o tempo, eram operosos na obra de Deus. Serviam, se alegravam, usavam os talentos que Deus deu a eles. Mas o tempo foi passando e muitas coisas sufocaram aquele dom, aquele talento e aquele serviço. E enterraram o talento. Às vezes nem tanto como medo, como está dizendo aqui, mas deixou que as coisas dessa vida, os cuidados dessa vida sufocassem. Como aquela parábola que a semente é sufocada pelos espinhos, pelos cuidados dessa vida, etc. E muitos ficam assim, 10 anos atrás, né? Olha lá, quando eu me converti era assim, eu falava, eu testemunhava, levava as pessoas, eu orava com os enfermos, visitava os presos, blá, 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 blá. Mas e agora, meu irmão? Está enterrado? Minha irmã está enterrada? Desenterra urgente isso aí. Você deveria ter, no mínimo, entregado para os banqueiros. Eu acho interessante essa expressão. O que significa ela? Para mim, essa expressão aqui significa o seguinte: às vezes, né, por exemplo, na vida comum, nós não conseguimos administrar aquelas coisas que estão conosco, mas então o que a gente faz? A gente entrega para outro que pode administrar e tira algum proveito dali. No reino de Deus, eu creio que Deus tem dado talentos para muitas pessoas, e eles estão avançando, mas em algum aspecto que você parece que não consegue avançar, mas você não fique parado. O que você faz? Você ajuda aqueles que estão indo. Você coloca o seu talento junto com os outros, para que rendam juros aí, para quando o Senhor voltar. Você não tem a facilidade. Eu acho que o som está muito alto, irmãos. Está me dando um retorno aqui muito alto. Você às vezes não tem a capacidade de pregar o evangelho, mas o que você faz? Você ajuda aqueles que vão, você ora para aqueles que vão, você contribui financeiramente para aqueles que vão. Você não pode fazer visitar, não é você que tem aquela capacidade de ir lá no morro tal, XY, onde tem bandido, tem isso, você não tem essa ousadia, mas tem irmãos que tem, mas você dobra os seus joelhos para que o Senhor o guarde, aquele que está indo na frente, aquele que está indo pregar. Você está colocando o seu dinheiro, o seu talento no banco, e quando o Senhor voltar vai ter juros, pelo menos. Você não fez, mas você está ajudando outros a fazerem. Amém. Ou seja, irmãos, todos podemos ir avançar. Se você não está indo sozinho, mas você
cole com outra. E eu descobri um tempo atrás, veio uma revelação, alguns anos aliás, mas isso aqui foi tão maravilhoso para mim. Davi, naquela luta que ele estava, ele tinha sido, as mulheres de Davi e dos seus homens tinham sido raptadas, tinham destruído ali onde eles estavam, e chegam, eles ficam numa situação terrível, mas ele busca o Senhor, se anima no Senhor seu Deus e vai ao encalço dos seus inimigos. Só que chega na metade do caminho e tem uma turma lá que fica cansada e para. E os outros prosseguem, e vão e ganham a guerra. E aquela turma ficou com a bagagem, ficou guardando a bagagem. E quando eles voltam, aquela turma que lutou, não queria distribuir os despojos. Mas Davi, o rei Davi, né, que se tornou rei depois, ele fez como que uma lei ali, não. A mesma parte que toca os que foram, será a parte que toca com os que ficaram com a bagagem. E aí quando nós vamos no Novo Testamento, o Senhor diz, se alguém dá um copo de água a um dos profetas, ele vai receber o galardão de quem deu um copo de água? Galardão de profeta! Aqueles que ajudam receberão o mesmo galardão dos que foram. Irmãos, isso é maravilhoso no serviço do Senhor. Não deve haver disputas, deve haver ajuda, cooperação mútua, porque o que o outro ganha, se você ajudou, ele vai ganhar. Que maravilha, irmãos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então você deveria ter colocado no banco, você deveria ter ajudado. Você deveria trazer o copo de água para o profeta. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Aqui é muito triste, irmãos. Palavras muito sérias e solenes. Estou olhando para o meu tempo aqui, estou apavorado, tem tanta coisa para falar, já são 8h30. O Senhor nos ajude. Palavras tão solenes, servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Na verdade, aquele senhor não era assim, mas aquele servo colocou aquele senhor daquele jeito. Então era assim que ele iria receber. Percebem? Recebemos a visão que temos de Deus, irmãos. Se você tem a visão que Deus é um pai carrasco, pão duro, é assim que você vai receber, irmãos. É assim que funciona no reino espiritual. Mas se você entra com confiança diante do seu Deus e sabe que Ele é generoso, é assim que vai acontecer. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Isso aqui me lembra muito aquela expressão que está dita para a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3:11. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade como mordomos de Deus, no tempo que o Senhor está ausente, nós precisamos ser fiéis a ela. E tem uma coisa só que você precisa fazer para você ficar de fora da alegria do Senhor que virá. Sabe qual é a coisa? É não fazer nada. Só não fazer nada. Que você não caia nessa esparrela. Que sejamos fiéis. Eu não estou querendo que você saia aí e fique com peso em cima, se eu tenho que fazer alguma coisa. Não. É aquilo que Deus já colocou no seu coração, com toda graça, com toda leveza. Vá em frente. As coisas simples do dia. Ô, irmão, obrigado. Vai ganhar o galardão aí. Obrigado, irmão.
Mateus 24, 45. Há uma outra parábola aqui. Do servo mau e do servo fiel. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Para mim, essa parábola aqui, ela trata diretamente com aqueles que estão à frente do povo do Senhor, aqueles irmãos que Deus deu a graça e deu para eles o dom de pastor, estão apacentando o rebanho do Senhor, são os presbíteros na casa de Deus, aqueles que servem de alguma forma na liderança do povo de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui que esses aqui, ele está dizendo: quem é, pois, esse servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Há alguns irmãos na casa de Deus, que Deus tem colocado nessa situação. E o que requer desses irmãos é que também sejam encontrados fiéis. Não é uma tarefa fácil, é muito árdua. Por isso, o livro de Hebreus vai dizer para a igreja orar em favor desses que são os pastores na casa do Senhor. Eu espero que você e eu venhamos orar por aqueles que estão nos apacentando, aqueles que Deus separou como presbíteros, como bispos, como os pastores na sua casa, aqueles que têm responsabilidade de trazer o alimento para as ovelhas do Senhor. Diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Aleluia! Grande recompensa essa. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, essa é uma tarefa muito dura, muito árdua para aqueles que estão nessa posição. Eu não conheço a situação de vocês aqui em Salvador, nem em Lauro de Freitas, vi outra cidade aqui, Valença, Vitória, vi outras cidades representadas. Mas esse trabalho de apacentamento, irmãos, é árduo. E se não for a capacitação do Espírito Santo, todos nós desistimos. Mas você pode ajudá-los. Leia depois, por favor, Hebreus capítulo 13. Ore por aqueles que velam pelas suas almas, para que eles não façam isso gemendo, mas façam com tranquilidade. E eu quero dizer para os meus irmãos que são pastores e que estão entre nós aqui, que são líderes, são presbíteros, a palavra do Senhor para vocês é: o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Deixe-me ler essa passagem tão importante que me veio ao coração. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Aleluia. Amém. Querido irmão, você que é presbítero e pastor, quero falar diretamente a você: o seu trabalho não é vão. Amém? Sede firmes, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, e seja esse servo prudente e fiel, porque quando o Senhor voltar, está escrito aqui, Ele vai recompensá-lo. O Senhor vai recompensá-lo e diz:
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Eu nem sei o que é isso, viu, irmãos? Mas eu sei que é uma coisa muito grande. Quando o Senhor voltar, Ele vai confiar algumas coisas para esses servos de Deus, que foram encontrados fiéis. Não desista, não desanime, prossiga no Senhor, seja esse servo fiel, e o seu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor não é injusto, não está esquecido do que você está fazendo para a igreja, para os santos. Quem está nessa posição aqui? Eu quero orar nessa hora por você, que é pastor, que é presbítero. Levanta sua mão, por favor. Quem aqui entre nós? Tem muito poucos, irmãos. Fique em pé, por favor. Se você é líder onde você congrega, eu quero orar por você. Os irmãos, estenda suas mãos, por favor, me ajude nessa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que venha a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos, nessa tarefa, Senhor, tão árdua, tão difícil. Mas, Senhor, se o Senhor capacitar, é fácil, Senhor. Senhor, aquilo que é pesado, Senhor, Tu podes trazer leveza, Senhor. Aquilo que é difícil, o Senhor pode tornar facilitado, Senhor, pela Tua força. Senhor, anime os meus irmãos, Senhor. Senhor, nós declaramos essa palavra sobre cada um deles, que o Senhor não é injusto para esquecer do trabalho das mãos de cada um, mas o Senhor vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Senhor, guarde a casa dos meus irmãos. Senhor, guarde a família dos meus irmãos. Senhor, traga provisão do Senhor para os nossos irmãos, em todos os sentidos, Senhor. Senhor, eu peço a Ti pela saúde dos meus irmãos, vigor físico, emocional, Senhor. Renove as forças dos meus irmãos, Senhor. Oh, Senhor, traga um renovo dos céus para os meus irmãos. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Existe uma outra parábola, Mateus 25, 31, que é a parábola chamada das ovelhas e dos bodes, que é quando o Senhor vai fazer separação entre as nações, e o Senhor vai deixar as nações à esquerda e à direita. À sua direita são as nações que chamam-se de ovelhas, e à sua esquerda de bodes. Mas, apesar de ser relativo às nações, os princípios aqui também se aplicam a nós hoje, irmãos. E o Senhor vai dizer para essas nações que são ovelhas, Ele diz para elas: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este é um princípio do reino de Deus para nós também, igreja. Quando você faz algo que é por amor ao Senhor e algo por amor às pessoas, você está fazendo ao próprio Senhor. Não é maravilhoso isso? Eu nunca tinha entendido aquele versículo: ao que dá o pobre, ao Senhor empresta. Vocês já viram lá em Provérbios? Até que um dia eu estava lendo essa parábola aqui. Esse é o princípio. Também me veio naquela passagem de Pedro. Jesus precisava pregar, e então ele pegou emprestado o barquinho do Pedro, entrou nele e se afastou para falar com a multidão. E depois, antes de Jesus devolver o barco de Pedro, o que o Senhor fez? Lança a rede aí. E eles lançaram. E o que aconteceu com o barquinho do Pedro? Foi devolvido cheio de peixe.
emprestar para o Senhor. Empresta para o Senhor, dedique-se para o Senhor, você vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Vocês estão entendendo? Empreste para o Senhor. Aqui, esse princípio, quando você está fazendo por amor, é o Senhor que você está fazendo, e o Senhor vai receber isso. Aqui está referindo essa parábola às nações, mas também o princípio se aplica a nós. Agora, o Senhor fala para aqueles outros, que são os bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, estando enfermo não foste ver-me. Vocês percebem algo aqui comum com a primeira parábola que eu li, com a segunda e essa aqui agora? Para ficar de fora precisa apenas fazer o quê? Nada, só isso. Eles não fizeram. O servo não fez. Aquele outro servo mau, que em vez de alimentar os seus conservos, os santos, ele não fez nada, ele foi gastar a sua vida com outras coisas. E aqui, esses aqui também não fizeram nada. Irmãos, estão vendo como é solene isso aqui? É só você não fazer nada para ficar de fora. É fácil. Você quer ficar de fora? Não faça nada. É claro que não se refere à vida eterna, à salvação, mas entrar e reinar com o Senhor, na alegria do Senhor, no gozo, como diz a palavra, no gozo do Senhor. Se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, não há lugar, pelo menos essa não é a vontade de Deus, lugar de negligente, preguiçosos. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de sairmos da preguiça, do não fazer nada, do ser indiferente. Não precisa querer fazer tudo, mas faça aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos, você faça. Mais uma parábola, e eu acabo com as parábolas, né? Hoje aqui. Mateus 25, 1 a 13, a parábola bem conhecida, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a você, a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos, todas essas 10 virgens estavam na mesma situação. Todas elas eram virgens, não eram prostitutas. Todas elas tinham uma lâmpada. Todas elas adormeceram. Todas elas foram despertadas na mesma hora. Mas ali, quando despertaram, aí chegou a hora da verdade. Tinha uma diferença grande entre as nécias e as prudentes.
E a diferença única era que as prudentes levaram uma vasilha de reserva de azeite. Essa era a diferença. Quando elas acordaram, aquelas nécias perceberam que aquilo que elas não levaram era tão essencial. Foi ouvirem o grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro, elas já perceberam que não tinha reservas. Queridos irmãos, nós podemos extrair daqui tantas coisas para a nossa vida, mas nessa perspectiva de encontrar com o Senhor, eu quero chamar a nossa atenção aqui. Aquilo que faltou às nécias, a vasilha de reserva de azeite, foi fundamental para que elas não entrassem ali naquela festa. As prudentes entraram porque estavam preparadas. Em toda a nossa vida nós precisamos cuidar dessas questões chamadas reservas, né? Até na vida do dia a dia você tem reserva, reserva financeira, e em tudo você vai fazer. Todas as virgens representam filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, têm a vida eterna. Todos eles. Representam aqueles que dormiram no Senhor. Todos eles dormiram, todas elas dormiram. Então, representa aqueles que esperaram o noivo, mas adormeceram. Muitos santos esperaram, mas morreram. Mas vai haver um momento, vai tocar a trombeta e vão escutar o noivo está chegando. Vão ressuscitar. Mas aqui há esse momento crucial. O azeite, na palavra de Deus, sempre vai estar nos falando da pessoa do Espírito Santo. Elas tinham a lâmpada nelas, elas estavam com a lâmpada. Numa linguagem da Nova Aliança, nós podemos dizer, elas tinham a habitação do Espírito Santo. Elas tinham o Espírito Santo habitando nelas, e isso dava a elas o direito à ressurreição, a acordarem quando foram chamadas. Elas tinham vida em si mesmas, tinham luz em si mesmas, porque era o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitando. Todo aquele que creu no Senhor Jesus tem o Espírito Santo em si. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor, todos têm o Espírito Santo. Mas a questão aqui era uma reserva. Isso me remete, irmãos, no meu coração, naquilo que eu creio, naquilo que eu vejo na palavra. Isso nos remete a uma porção maior do Espírito Santo. Queridos irmãos, será que não é tão importante essa questão de termos uma reserva do Espírito? De sermos cheios do Espírito? Não só a habitação do Espírito Santo, mas você ter o enchimento do Espírito Santo. Muitos vão perceber lá naquele dia que não tem essa reserva. E a questão toda é que o problema é do tempo. Não vai ter um tempo. Não dará tempo delas arrumarem essa reserva e chegarem e entrarem para as bodas. Percebe? Há muitas formas que talvez Deus possa nos ajudar em nos preparar em ter essas reservas. Quando nós pensamos numa vida cheia do Espírito Santo, tem muitas coisas que a palavra do Senhor nos indica para sermos cheios. Como é que nós podemos ser cheios? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Lá tem como você pode ser cheio. Falando entre vós em salmos, em hinos e cantos espirituais, louvando a Deus de coração, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é a forma de ser cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, preste atenção nesse verso, Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz aí o quê? Não embriagueis com vinho no qual há dissolução.
Vocês acham errado isso, se embriagar? Hã? A maioria aqui concorda, eu acho que a maioria, se não todos, concordam que é errado. Mas aí a segunda parte do verso diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Se alguém deixa de se encher do Espírito Santo, a gente não acha errado, né? Não é verdade? Mas está no mesmo nível, meus irmãos. Você não encher do Espírito Santo é o mesmo nível de você se embriagar. Se você acha errado se embriagar, você também tem que achar errado não ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, não é uma opção para você. Se você faz isso de não buscar ser cheio do Espírito Santo, é responsabilidade sua, é você não ter reservas. Quem é que gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Opa, o povo acordou. Ainda bem. Queridos irmãos, nós estamos falando em sermos mordomos. A nossa responsabilidade até que o Senhor venha. E nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para sermos capacitados a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Você não vai fazer nada se não for pelo poder do Espírito Santo. E se você fizer, talvez estará na sua carne. Nós precisamos buscar esse enchimento do Espírito Santo, irmãos. Essa é uma das grandes faltas que eu vejo em muitas assembleias que às vezes eu visito. Há uma lacuna, há uma falta. A honra ao Espírito Santo. Queridos irmãos, vamos olhar para a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso modelo, certo? Ele é o homem perfeito, mas como homem ele andou nessa terra. E tudo o que ele fez aqui nessa terra, ele fez como um homem, ele não fez como Deus. Sendo Deus, mas ele não fez como Deus. Ele não usou a sua divindade, embora sendo Deus, eternamente Deus, o Deus eterno. Mas ele andou como homem. E a palavra de Deus diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o homem. Com quê? Com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Tudo que o Senhor Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. O Senhor, quando Ele veio a esse mundo, Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele e o Espírito Santo habitavam no Senhor Jesus, o primeiro homem a receber a habitação do Espírito Santo. Mas o Senhor só começou o seu ministério num determinado momento. Quando foi que o Senhor começou o seu ministério, irmãos? Lembra aquele dia do seu batismo? Os céus se abriram e o Espírito pousou sobre ele como pomba. E ali o Senhor vai naquela sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim, o que me ungiu. A partir daí ele fez a obra que o Pai a ele confiou. E tudo ele fez pelo poder do Espírito Santo. Tudo foi pelo poder do Espírito Santo, meus queridos irmãos. Nada do que o Senhor tenha feito não tenha sido pelo poder do Espírito de Deus. Se você quer saber, até mesmo para Jesus se oferecer na cruz, foi pelo poder do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Espero que sabiam, né? Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. É pelo Espírito eterno que o Senhor se ofereceu, meus irmãos. E quanto a você e a mim, nós não precisamos do Espírito Santo. É isso? Essa é a conclusão? Não, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Querido, deixa eu, rapidamente, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu quero te dar alguns fundamentos para você pensar e para você orar. O Senhor Jesus, antes da sua morte, Ele fez uma promessa para os seus discípulos. João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor, antes da sua morte, prometeu aos discípulos a habitação do Espírito Santo. Está claro isso? Ele disse que o Espírito Santo habitaria nos discípulos. Isso ele falou antes da sua morte e ressurreição. Quando isso aconteceu? Quando isso cumpriu-se? Qual dia que essa promessa do Senhor Jesus se cumpriu? Agora vai ter divisão aqui, né? Uns vão falar Pentecoste. O outro irmão aqui, quando ele soprou sobre eles o Espírito. E é isso mesmo. O Senhor apareceu ali no domingo, preste atenção nisso, no domingo de ressurreição. No domingo de ressurreição, o Senhor agora ressurreto, Ele agora pode dar vida aos seus discípulos na nova aliança, e Ele diz, recebei o Espírito, e soprou sobre eles. Eles receberam a habitação do Espírito Santo. O Senhor já tinha ido ao Pai e voltado. Quando Ele encontrou aquela mulher, não me toca ainda, porque ainda não subiu ao Pai, mas depois Ele encontra outras mulheres, elas tocam no Senhor, o Senhor não fala nada, por quê? O Senhor já tinha ido e voltado, e aí então o Senhor sopra vida sobre eles. Por causa da ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos receberam vida. Agora é o Senhor que dá vida, e Ele sopra vida. A habitação do Espírito Santo agora estava neles. Recebei o Espírito. Não é metaforicamente, não é só profeticamente, irmãos. Ali é o Senhor que dá vida, que soprou. E eles receberam de fato e de verdade. O Espírito Santo veio habitar neles. Agora na nova aliança, o Espírito Santo estava habitando neles. Até então estava com eles, mas agora estava nele. O Senhor estava cumprindo a promessa que Ele fez antes da sua morte e ressurreição. Mas o Senhor agora vai fazer uma outra promessa para eles. Preste atenção nisso. Agora Jesus ressurreto faz uma outra promessa para eles. Depois que eles receberam o Espírito Santo, a habitação. O Senhor diz agora para eles que eles deveriam fazer o quê? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Olha só, vou fazer de novo a cena aqui, graficamente. Revestidos. Naquele domingo da ressurreição, o Senhor soprou sobre eles, o Espírito Santo veio habitar neles. Mas agora o Senhor está fazendo uma promessa diferente agora, depois da ressurreição. Qual é a promessa? O revestimento do Espírito Santo. Queridos irmãos, a promessa do Senhor foi dupla. Antes da sua morte e ressurreição, Ele prometeu habitação. Mas depois da sua ressurreição, Ele promete agora revestimento do Espírito Santo. A habitação é para a vida, mas revestimento é para o quê? E recebereis, falam alto aí, irmãos, recebereis? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso. Isso é Pentecoste. O poder de Deus veio sobre eles, não neles, irmãos. Eu confundia tudo isso, irmãos. E não entendia muitas coisas do livro de Atos, porque eu confundia isso. Até que, pela graça de Deus e misericórdia, ficou tão claro para mim. E quando foi que se cumpriu essa segunda promessa do Senhor Jesus? Foi num domingo de Pentecoste. Temos 2 domingos históricos. No primeiro domingo eles receberam habitação. No segundo domingo receberam o quê? Revestimento. No domingo de ressurreição nós temos Cristo ressuscitado. Mas no domingo de Pentecostes nós temos o quê? Cristo exaltado. Porque Ele foi exaltado, Ele pode enviar a promessa do Pai. Ele pode enviar o revestimento. No domingo de ressurreição nós temos o Espírito Santo soprado sobre eles, o Espírito de habitação, mas aqui agora no domingo de Pentecostes nós temos o Espírito Santo que veio sobre eles, o revestimento, o derramamento do Espírito Santo.
No domingo de ressurreição nós temos vida de Deus soprada sobre eles. Mas aqui no domingo de Pentecostes nós temos o poder de Deus sobre eles. Queridos, vocês percebem a diferença? É enorme. É claro que nós precisamos da vida, isso é a vida. Mas o Senhor não quer apenas impartir a habitação do Espírito, quer mais. O Senhor quer nos dar o revestimento do Espírito Santo. Queridos irmãos, Jesus não fez nada enquanto não foi revestido de poder. O revestimento do Espírito Santo está relacionado ao poder de Deus para fazermos as obras que Deus quer que façamos. Tudo que o Senhor quer que você faça tem que ser no poder do Espírito Santo. E Deus quer capacitar você e a mim com este revestimento. E nós precisamos anelar e desejar esse revestimento do Espírito Santo. Queridos irmãos, a igreja em Atos não é para aquela época só, é para hoje também. Os dons do Espírito Santo é para manifestar hoje também. Os dons do Espírito Santo não foi lá para a igreja, que era uma igreja infantil, que precisava dos dons. Não, irmãos, não. Os dons é para a edificação do corpo de Cristo em todo o tempo, até que o Senhor Jesus volte. Você e eu precisamos dos dons, e a palavra de Deus diz, buscai com zelo o quê? Os melhores dons, buscai. Se você não faz isso, você não está cumprindo a palavra de Deus. Você percebe? Como nós precisamos. E você vai ver isso no livro de Atos. Toda vez no livro de Atos, agora que você vê assim, receber o Espírito Santo, na realidade é receber o revestimento do Espírito Santo. A palavra do Senhor é tão clara quanto a isso, irmãos. Todos nós, todos aqueles que creram no Senhor, eles têm o Espírito Santo neles, habitando. Mas uma coisa é a habitação, a outra é o revestimento. É interessante que Efésios 5,18 diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Só que essa palavra cheio do Espírito Santo ali em Efésios 5,18 é totalmente diferente das palavras que aparecem no livro de Atos, quando diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, ficaram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Eu me lembro que mais de 30 anos atrás eu li um livretinho do irmão Délcio Meirelles, eu acho que o nome é A Esfera do... A Direção do Enchimento ou a Esfera do Enchimento, alguma coisa assim, né? E o irmão, ele explica isso, eu achei aquilo tão revelador, e de fato é assim. Um é o enchimento de dentro para fora, Efésios 5,18 é enchei-vos do Espírito, na realidade é o transbordamento do Espírito Santo. Esse transbordar do Espírito Santo fala do fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é aquilo que é produzido, fala do caráter de Cristo que vai ser formado em mim e em você. Nós precisamos desse enchimento. Nós precisamos da vida do Senhor fluindo em nós, para o caráter de Cristo ser formado. Mas quando fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo, esse enchimento que é de fora, que é um revestimento, é para fazermos algo, é para fazermos a obra de Deus, é para nos movermos nos dons espirituais. E eu acho muito interessante que muitos irmãos da igreja, e eu lamento porque às vezes são irmãos que estão até próximos de mim, irmão, o que importa é o fruto do Espírito. O que importa é o fruto do Espírito. O que importa não são os dons, são os frutos do Espírito. Parece muito espiritual, irmãos. Mas sabe o que é isso? É recusar aquilo que o Espírito Santo está dando. Vocês já perceberam isso, irmãos? Alguns falam, não, eu não quero ser pessoa que faz milagres, porque lá está dito, Senhor, em teu nome fizemos um milagre, e Jesus vai dizer, olha, não vos conheço. Aí eles usam isso para, não precisa de milagre. Tem muito divórcio, então não vou casar, né? É assim? Estou fazendo analogia apenas para explicar. Não, irmãos, os dois enchimentos é o Espírito Santo que dá. Nós não podemos desprezá-los. Eu preciso desse transbordar do Espírito Santo, mas eu preciso desse revestimento do Espírito Santo. Eu preciso que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida, que vai manifestar em caráter de Cristo.
E claro, esse caráter vai entrar para a vida eterna, mas eu preciso do revestimento para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso me mover nos dons, e deixa eu dizer algo para você. Você pode ter esse revestimento, esse enchimento, esse transbordamento de dentro para fora. Mas se você não tem um revestimento, olha o que eu vou dizer com cuidado, mas essa é uma realidade. Você se torna muito ineficiente nas coisas do reino de Deus. Você precisa ter o revestimento do Espírito Santo. Como é que você vai fazer as boas obras se você não tem o revestimento? Como é que você vai pregar o Evangelho se você não tem o revestimento? Como é que você vai ter ousadia de falar para o seu colega de trabalho do Senhor Jesus? As boas obras não se realizam, irmãos. Você se torna eficiente, você tem um caráter íntegro, mas você é ineficiente. Nós precisamos dos dois enchimentos. Desesperadamente nós precisamos do transbordar de dentro para fora, mas nós precisamos do revestimento sobre as nossas vidas. Você quer andar no sobrenatural de Deus? Alguém quer andar no sobrenatural de Deus? De verdade? Então você tem que orar, pedir ao Senhor que revista você com o Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência do revestimento. Você precisa receber o Espírito Santo sobre você. Os irmãos da tradição, vamos chamar assim, histórica, das chamadas igrejas, vamos chamar assim, históricas, tradicionais, eles dizem, não, eu já tenho tudo que o Espírito Santo tem para mim. Quando eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito Santo veio para mim, eu tenho tudo do Espírito Santo em mim. Aí aqueles irmãos que são mais na linha renovada, ou podemos chamar de pentecostal ou neopentecostal, eles, não, você tem que, para receber o Espírito Santo, você tem que fazer isso, tem isso, aquilo e aquilo outro. Os dois estão errados e estão certos também, meio certo e meio errado. Porque é certo que receber o Espírito Santo como habitação, quando nós cremos, mas o revestimento é outro recebimento. Às vezes alguém, e eu tenho visto isso, às vezes alguém recebe simultaneamente. Ele crê no Senhor Jesus, e assim que ele crê e ele é batizado, ele recebe o revestimento também do Espírito Santo. Mas geralmente acontece separado. A experiência ali do livro de Atos nos mostra isso. Naquele dia ali de Pentecoste, eles receberam o revestimento do Senhor, do Espírito Santo separado, porque no dia da ressurreição de Jesus eles receberam habitação, mas lá depois, naquele domingo, quase 50 dias depois, eles receberam o revestimento. Filipe vai e prega em Samaria, e eles creem no Senhor, e quem crê no Senhor, diz a palavra que recebe o que? Habitação do Espírito Santo. Mas eles não tinham recebido ainda o revestimento. Então o que aconteceu? Mandaram os apóstolos lá orar com eles, e quando diz a palavra que os apóstolos estavam orando com eles, o que aconteceu? Vocês se lembram? Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. A casa de Cornélio, Pedro estava pregando o Evangelho ali. E no meio da pregação de Paulo, de Pedro, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles, ao mesmo tempo que creram no Senhor, receberam habitação e receberam também o revestimento do Espírito Santo. E falavam em línguas. Aqueles varões que Paulo encontra em Éfeso, aqueles 12 varões, Paulo faz uma pergunta, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Eu ficava muito confuso com isso, mas vem cá, se eles já creram, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo pergunta para eles, lembram? Mas Paulo depois em Gálatas diz que quando você crê, você já recebeu o Espírito Santo. Como é que Paulo fez essa pergunta? No livro de Atos, sempre que você olhar, receber o Espírito Santo é receber o revestimento do Espírito Santo. E o que aconteceu? Paulo os batiza e diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, preste atenção no que está escrito, veio sobre eles o Espírito Santo.
veio sobre eles, não veio habitar neles, porque já habitava quando eles creram. Queridos irmãos, nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos ser transbordados do Espírito Santo. Nós precisamos também do enchimento de dentro para fora, que está relacionado à habitação do Espírito Santo em nós, para o nosso caráter, para a nossa vida, para a formação, para a semelhança de Jesus. Mas nós precisamos do revestimento para avançarmos no reino de Deus. Que você nunca esqueça isso, que você não confunda mais isso. Quando nós lemos, eu já citei para vocês a vida de Jesus, ele só se moveu na obra e no ministério que o Pai deu a ele, depois que ele foi ungido com o Espírito Santo. Paulo foi a mesma coisa. Paulo, ele teve encontro com o Senhor, mas depois Deus mandou Ananias ir lá impor as mãos sobre ele para ser curado e para que ele fosse o quê? Cheio do Espírito Santo, e aí ele sai realizando a obra de Deus. E Paulo vai dizer, você lê as cartas de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Era assim que Paulo se movia. Romanos capítulo 15, 18, ele vai dizer: porque eu não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo, por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, como é que está a vasilha de reserva aí? É agora. Se você teve reservas agora, você, quando partir dessa vida, como as virgens, se você tem reserva, você vai entrar. Mais uma vez, por que impediu as virgens de entrar? Porque não fizeram nada a respeito da reserva, enquanto podiam fazer. Pode chegar um momento que será tarde, irmãos. É agora. Eu não quero trazer peso sobre vocês, eu quero trazer ânimo. Se está até agora parado, não está buscando, busque agora. Há tempo, você está ouvindo agora. Eu estou aqui como enviado de Deus para dizer para vocês. Eu sou um filho de Deus. E o Senhor me deu essa palavra para vocês. Busquem, irmãos. Não fiquem satisfeitos enquanto não receberem. Como é que você pode receber? Aí algumas pessoas, mas eu tenho um revestimento. Amém. Se você tem, glória a Deus. Mas nós podemos ter cada vez, podemos experimentar várias vezes esse revestimento. Mas é claro que tem um momento que é uma experiência que nos marca, que é específica. E a partir daí, você vai ver a diferença. Eu vou dizer para os irmãos, eu orava por muitos anos. Mas quando eu experimentei, foi muito diferente. Eu não sei explicar. Mudou muita coisa. Muita coisa. Eu espero que você experimente. Queridos irmãos e irmãs, não tenham medo do Espírito Santo. Alguns irmãos não buscam os dons, não buscam o revestimento do Espírito Santo, porque vê muita confusão por aí. E de fato, Satanás ele vai querer confundir sempre. Mas não é porque ele está querendo enganar e confundir que você não vai buscar aquilo que é de Deus e verdadeiro, aquilo que é herança sua, que é a promessa do Pai para você e para mim. Busque. Não deixe de buscar do Senhor essa realidade. Hoje mesmo, ore ao Senhor, busque do Senhor. É claro que há algum requisito para você receber esse revestimento. O primeiro deles é que você precisa ser um filho de Deus. Se você já tem a habitação do Espírito Santo, você tem o direito de pedir o revestimento. Você precisa ter sede. Jesus falou: aquele que tem sede,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Você tem sede? Tenha sede. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome, porque serão fartos. Tenha sede. Venha a Jesus. Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. O Senhor Jesus é aquele que cura. O Senhor Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. É o Senhor Jesus que te reveste com o Espírito Santo, meus irmãos. Vá ao Senhor Jesus. Peça. Lucas 11, falando, Senhor, olha, vocês que são maus, dão boas dádivas para os vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo àqueles que... Ah, mas você já não tem o Espírito Santo? Sim, você tem habitação, mas você precisa do revestimento. É isso que Jesus estava falando. Peça ao Senhor. Receba depois que você pediu. Normalmente, muitos irmãos, quando têm essa experiência, alguns vão falar em línguas, outros vão talvez ter uma palavra profética, outros entram em grande pranto e quebrantamento. Alguns, o poder de Deus vem tão forte que eles caem no chão, não conseguem se segurar. Às vezes nós ficamos assustados com essas coisas. Não fique não, irmãos. Não tenha medo do Senhor. Eu tinha meus 18 para 19 anos. E eu estava ouvindo essas coisas do Senhor, eu estava cheio do Senhor, na alegria, andando para lá. E eu cheguei, eu lembro direitinho onde eu morava com meus amigos, né? Eu era estudante. E eu entrei lá, e veio aquele negócio para eu falar em línguas, veio aquele... E eu tinha ouvido, e onde eu frequentava, alguns irmãos estavam dizendo que isso era do demônio, era do diabo. E aí eu me travei, não quero, Senhor, não. Queridos irmãos, se passaram muitos anos até que fosse corrigido isso. Mas glória a Deus. Cada um de nós pode receber uma língua de oração, de louvor. É tão maravilhoso para nossa edificação. Alguns não, mas não, todos falam língua? Não, mas é aquela língua que está lá em 1 Coríntios, é diferente da que está dizendo lá em Atos dos Apóstolos. Está dizendo em Marcos capítulo 16, esses sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome falarão novas línguas. São línguas suas para você adorar o Senhor, para você falar com o Senhor. Você não sabe o que está falando, mas você está sendo edificado. Aquela língua lá em 1 Coríntios capítulo 12, 14, é uma língua para traduzir, para ter interpretação, é para a igreja, é o dom de língua para a igreja. Eu não quero explicar isso agora, né? Mas não quero confundir você, mas eu só estou querendo dizer, irmãos, busque o Senhor, e não tema o Espírito Santo. Tem um livro que eles não traduziram, quem quiser pode me pedir, eu vou mandar um e-book que a gente traduziu, do Otmani, chamado Comunhão com o Espírito Santo. E é interessante que o irmão Otmani fala lá das manifestações do Espírito Santo que acontecem quando alguém é revestido com o Espírito Santo. É muito interessante, ninguém nunca teve coragem de traduzir para publicar nos livros, né? Os irmãos talvez tenham até receio, mas o Otmani. Irmãos, mas eu estou falando tudo isso, não interessa as manifestações, se tem manifestação ou não, pode não ter, mas o fato é a realidade que precisa acontecer conosco. Assim como o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, assim os seus discípulos também precisam ser. E o Senhor disponibilizou isso para nós. No domingo de ressurreição, os discípulos receberam vida, receberam o sopro do Espírito, veio habitar. Mas no domingo de Pentecostes, eles receberam o poder, o revestimento do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus não só estava ressurreto, mas agora também estava exaltado, e recebeu o nome que está acima de todo nome, e ele recebeu a promessa do Pai e enviou. E hoje nós podemos entrar nessa promessa também, é para nós e para os nossos filhos. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Você é um mordomo de Deus. Peça esse enchimento ao Espírito Santo. Vamos orar. Eu vou orar se você deseja receber esse revestimento do Espírito Santo. Eu quero orar aqui agora. Você fique em pé e ore comigo, receba no seu coração.
Aqueles que desejarem, eu vou fazer uma oração simples. Assim como a gente ora para que alguém receba Jesus, eu quero orar para que você receba o revestimento do Espírito Santo. E você pode, se concordar comigo, repetir as palavras que eu quero falar. E você vai ao Senhor Jesus, Ele é aquele que reveste com o Espírito Santo. Não é a mim, não é ninguém aqui, é você e Deus aí. Suryandarai Kovas, Montarabis, Lamai de Kovas Nai. Eu quero orar então e você repita comigo. Levante as suas mãos como se estivesse recebendo um presente do Senhor, assim. Palma das suas mãos estendidas. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é meu Salvador e o meu Senhor. Eu te agradeço pela minha salvação em Ti, pelo perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor foi exaltado e se assentou à destra do Pai. E o Senhor recebeu a promessa do Pai e enviou aos seus discípulos: eis-me aqui, sou teu filho, sou teu discípulo. Eu vou a ti agora, como aquele que reveste com o Espírito Santo. Revista-me agora com o Espírito Santo. Me dê novas línguas para te adorar. Revista-me com poder. Eu quero te servir. No teu nome eu recebo agora pela fé. Eu recebo o teu Espírito que o Senhor está enviando aqui para mim. No teu nome, amém. Fique um tempo aí diante do Senhor, receba. Se vier a você uma língua para falar, não tenha medo, fale. Não precisa gritar, mas fale uma voz audível para você. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Visita cada irmão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, faça a tua obra entre os irmãos. Senhor, revista a tua igreja com o poder do Espírito Santo. Revista a tua igreja, Senhor. Levante, Senhor, o teu povo nesses dias, Senhor. Senhor, nós queremos ver a tua glória entre o teu povo, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que batiza no Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer isso agora com muitos dos meus irmãos aqui, Senhor. Senhor, aquele que tem sede, que vai ao Senhor agora, ouça, Senhor. Eu peço a Ti que a Tua bênção venha sobre os meus irmãos. No nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Fique um tempo diante do Senhor, irmãos. Busque o Senhor. Fale com o Senhor.